Eu gostaria de fazer um comentário antes de comentar, esperando pelos slides. Eu esqueci de dizer que é algo que sempre aparece nesse tipo de simpósio. Eu sei que um dos problemas da ciência é que as pessoas que têm muita instrução e que dão lares maravilhosos para as crianças, saem da apresentação não se preocupando com aquilo que eles fizeram certo, mas o que deveriam fazer diferente. E o desenvolvimento é bastante forte, mas as crianças são muito adaptáveis. E se tivesse só uma forma certa de fazer as coisas, nós, como espécie, teríamos desaparecido. E há muito do que as pessoas fazem naturalmente e a adaptabilidade das crianças. Não é preciso fazer tudo certo todos os dias. As crianças aprendem a lidar com o estresse de uma série de formas. Eu estava falando do dano potencial nas crianças que dia após dia vivem em circunstâncias muito difíceis. Não é como as crianças que vivem em melhores meios podem ser ofendidas. Eu gostaria de passar rapidamente por um modelo lógico de como podemos pegar a ciência e aplicá-la de forma sistemática a estratégias para políticas e programas. Se começamos com os desfechos, há 3 categorias de 3 desfechos de longo prazo, 3 resultados. Um é o comportamento relacionado à saúde da população, alimentação, exercício, não usar drogas, álcool, que vivem o tipo de vida que promovem o desenvolvimento saudável. O segundo é o êxito educacional, produtividade econômica e terceiro, saúde mental. A ciência nos diz que nós podemos abordar os mesmos resultados pelo que fazemos na infância precoce. Na verdade, tudo tem a ver com a promoção do desenvolvimento saudável. Eu já falei anteriormente que a biologia da saúde, aprendizado e comportamento nos diz que tudo é interação entre genes e meio ambiente. E isto produz ou adaptação fisiológica saudável ou problemática. E não há cérebros perfeitos, não há sistemas imunológicos perfeitos. Todos temos imperfeições. Não é uma perfeição mágica, é sim nos aproximarmos ao espectro da saúde e da competência. Há 2 formas em que a interação entre genes e meio ambiente promove os resultados. Eu disse que o efeito cumulativo ao longo do tempo são experiências positivas sobre positivas vão levar a desfechos felizes, mas adversidade e estresse crônicos levam a desfechos ruins. Também podemos ter um impacto por coisas que ocorrem biologicamente em períodos extremamente sensíveis. Não há o acúmulo ao longo do tempo, mas é um momento no desenvolvimento onde há a sensibilidade ideal. Então, digamos, álcool durante a gravidez. Eu não sugeriria um copo de vinho no jantar de um bebê de 1 ano todos os dias, mas isto é tão prejudicial quanto o álcool durante a gestação. Ele pode afetar o desenvolvimento
precoce e nos Estados Unidos é a causa principal do retardo mental. E também catapora e rubéola, perdão, um período crítico durante a gravidez. Se a mãe se contamina e transmite ao feto, pode levar à cegueira, afecções cardíacas, são períodos sensíveis no desenvolvimento e sabemos que devem ser protegidos, além do efeito acumulativo ao longo do tempo, são duas coisas distintas. Então, como pegamos a ciência e pensamos na prática e nas políticas? Nós resumimos a ciência para dizer que havia 3 áreas importantes para focalizar. As bases do desenvolvimento saudável, já falei disso. A importância das relações estáveis, responsíveis, ambientes seguros e que dão apoio, suporte, são os ambientes em que as crianças crescem. É preciso que estejam protegidas da violência, também é preciso que haja alimento, é preciso que seja um lugar em que haja o compartilhamento. Isto tem um impacto. E, claro, a nutrição tem um impacto e é criticamente importante. O problema com nutrição costumava ser subnutrição. Então, nós tínhamos o crescimento inadequado. Isso continua a ser um problema em alguns problemas, deficiência de ferro, deficiência de zinco e outros nutrientes. Mas temos outro problema da nutrição, que é o excesso da alimentação, com a obesidade aumentando endemicamente. Lembre-se quando eu falei da fome e que não havia o suficiente para se alimentar, o sistema metabólico aprendeu a criar reservas e muitas vezes a obesidade pode depender ou ser resultado de alterações metabólicas anteriores. Então, como fortalecemos as bases do desenvolvimento saudável? É criar a capacidade daqueles que se ocupam das crianças e das comunidades. Tempo e compromisso. Eu os felicito. Vocês têm uma licença depois do parto e até o pai tem essa licença. Muitos países têm períodos mais longos e nos Estados Unidos, para metade da população, oferecemos 3 meses sem pagamento e prometemos o emprego de volta. Estamos muito atrasados. Então, naturalmente, se há muitos filhos, há menos tempo para criar um relacionamento. Há recursos financeiros, psicológicos e institucionais. É muito importante que os recursos, se eles não estejam disponíveis nas famílias, que eles estejam na comunidade. E habilidades e conhecimento dos pais têm um papel. Será que eles estão preparados para proporcionar um desenvolvimento atualizado? E se os pais não, será que a comunidade sim? Estas são as possibilidades de criar a capacidade dos adultos para serem pais e da comunidade para ajudarem os pais, e chegamos à área das políticas e programa. E a questão é onde estão as alavancas para a inovação. Não tem a ver só com educação precoce e saúde. Quase todas as áreas das políticas poderiam afetar potencialmente
a, a, o, o âmbito de uma base eficiente. Claro que nós precisamos do atendimento à criança, a educação precoce tem que ter qualidade, não pode ser simplesmente um depósito de criança. É preciso que existam habilidades e o atendimento médico primário é vital também para detectar precocemente problemas da criança. Programas de intervenção precoce dirigidos a crianças com problemas detectados previamente, que podem variar de deficiências leves a graves, e, além disso, crianças que com fatores de riscos bastante graves. Isto são programas, aí são necessários programas de intervenção precoce. O bem-estar da criança lida com o abuso. Não é só segurança física, mas é dar às crianças a possibilidade de se desenvolver de uma forma saudável. Eu não sei como é no Brasil, mas nos Estados Unidos e outros países, o foco é segurança física. E os provedores de serviço determinam que a família não é um ambiente seguro, tiram a criança de lá. Gente, vocês já ouviram muito da criança. Se tira uma criança de um lar e se transfere para um outro, de uma perspectiva adulta, vamos dizer, isso foi bom, não havia segurança. Mas através dos olhos da criança, a criança está sendo arrancada do seio da família, levada a um lugar estranho. E mesmo que forem boazinhas, é uma ameaça para a criança, é uma perda. Pode ser necessário para a segurança, mas isto cria um novo problema, não é uma solução. E em alguns sistemas, as crianças passam de uma família adotiva para outra. Demora até que ocorra a adoção permanente. Para a criança mudar cada vez é uma situação ameaçadora e um estresse terrível. Aqui a ciência pode ajudar aos sistemas pensarem de uma forma diferente. Iniciativas de saúde pública que protejam o abastecimento de água e de alimentos, proteção contra lesões, também é muito importante. Suporte financeiro a modelos fantásticos em termos de suporte financeiro. Então, aí sabemos que as famílias pobres, quando elas têm mais dinheiro, o estresse é aliviado e a criança se desenvolve mais. O desenvolvimento comunitário e zoneamento, o que isso tem a ver? Onde as pessoas vivem, se o desenvolvimento da comunidade, ele presta atenção nas crianças, se há um parque, ou se é uma área que só vende bebidas alcoólicas. O desenvolvimento da comunidade, o zoneamento podem ter uma influência. Há estudos que mostram que crianças que vivem perto de aeroportos ou em áreas urbanas com alto nível de ruído, o problema do aeroporto é o ruído, a exposição constante ao ruído se associa a um desenvolvimento não satisfatório. Habitação, políticas de habitação, a densidade das casas, quantas pessoas num quarto, quantos cômodos tem uma casa. E aqui eu não sei como é que é o problema dos sem teto aqui no Brasil, mas no Brasil nós temos grandes problemas com os homeless, temos abrigos temporários, mas imagine criar um bebê num lugar onde há um abrigo de 100 pessoas. Portanto, a habitação pode ter um impacto.
A autoridade da habitação normalmente não pensa na primeira infância. Além disso, existe o setor privado. Isso podemos talvez falar posteriormente. Mais uma vez, isso daqui não é uma responsabilidade governamental só, e sim de toda a população. E o governo não pode ser a única fonte de financiamento e de políticas para a criança. Uma empresa ou um lugar para trabalhar teria que oferecer flexibilidade aos pais para eles verem as crianças ou que pudessem sair para levar uma criança a uma consulta. Também deveríamos ter leis que permitissem a volta ao trabalho ao mesmo tempo em que um aleitamento materno continuasse. E são políticas e práticas que contribuem ao desenvolvimento. Não é só um problema do governo. Então, juntando tudo isso, voltando ao painel, há uma sequência lógica. Se pensarmos em uma série de políticas e programas pela lente da primeira infância, pensando como que cada um deles poderia ajudar a promover uma fundação mais consistente, mais forte para todas as crianças de um país. Esses são os programas. A pergunta é: o que se faz em cada uma dessas políticas para treinar, criar a capacidade dos cuidadores, incluindo família e os membros dos programas, e tudo que a própria comunidade precisa para desenvolver o desenvolvimento saudável. Falamos sempre de capacidade que ajudam a construir as fundações de um desenvolvimento saudável. Por que essas fundações são importantes? Porque são os fatores que determinam se a biologia vai se adaptar melhor ou se será mais problemática, aumentando ou piorando os resultados na saúde. Há sempre, claro, diferenças individuais. Exemplo de alguém que cresceu num ambiente muito duro, muito difícil, que acaba conseguindo obter muito sucesso quando adulto. Mas o problema é, olha só esse exemplo, todo mundo deveria ser como essa pessoa. Não funciona assim. Porque há maneiras diferentes pelas quais os indivíduos se adaptam. E se a gente enfoca na biologia saudável, conseguiremos uma população saudável em toda a vida, o ciclo de vida do indivíduo. Ou seja, não é apenas uma única imunização que vai proteger para o resto da vida, ou um bom começo de vida e depois o resto com educação medíocre, etc. Não. Cada estágio tem as suas próprias necessidades, mas baseia-se nos sucessos do estágio anterior. Ou seja, se quisermos o desenvolvimento ideal, precisamos que a mulher comece, antes de de engravidar, ela tem que já começar a prestar atenção na sua saúde, ou seja, antes da gravidez, para que possamos proteger depois todo o período da gravidez, primeira infância e assim por diante. E vou parar por aqui. Agora convido a professora Vera Melis Valelos, presidente para o Brasil de OMEP, Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, para fazer seus comentários a respeito da palestra. Com um complemento, né? Eu sou presidente aqui do Estado de São Paulo, da OMEP, e não do Brasil como um todo. E tenho muito prazer de estar aqui representando todos os meus colegas que trabalham na área da educação. Organizei a minha fala hoje no sentido não apenas de estar trabalhando, debatendo um pouco o que nós estamos ouvindo até o momento, mas também de trazer a voz dos educadores, né? Na verdade, o investimento na educação da primeira infância que passa por uma série de ações que nós, especialistas, e aqui presente um grande número de especialistas que, em vários momentos, por décadas, têm atuado diretamente na construção de documentos oficiais e de práticas que têm consideravelmente alterado algumas políticas públicas, não ainda de todo, né? Não podemos ainda concluir. Respondo hoje e queria colocar que, em termos de Brasil,
o Brasil tem pautado muito os nossos programas de formação de professores, de educadores, de especialistas, de gestores e até mesmo de formadores de opinião, seja até dentro da mídia ou de política pública, sempre baseado num grande objetivo, que é o Marco de Dakar, que nos colocava, em 2000, trazia ampliar e aprimorar a infraestrutura abrangente de cuidados e educação na primeira infância. Nós já pudemos ouvir um pouco no professor Jack a importância não só das questões da contribuição da ciência, dos estudos avançados que têm sido feitos ao longo de todos esses anos, de colaborar para entender melhor a criança, para entender melhor o seu desenvolvimento infantil e, a partir daí, nós, educadores, tentarmos, na medida do possível, no tempo que temos e nas condições efetivas que temos de trabalho, tanto na rede pública como no particular, de fazer acontecer e fazer essa diferença. Nós não podemos deixar de considerar que toda essa discussão da contribuição da ciência para o desenvolvimento infantil, de toda a contribuição das questões econômicas, sociais e de direitos, elas formam exatamente um divisor de águas para nós da educação. E o que fazer com todas essas informações? O que nós temos no Brasil, e o que eu gostaria de compartilhar com os nossos colegas hoje aqui presentes, né, é que, nesta sala, nesse auditório, se encontram pessoas que, em algum momento da sua vida, contribuiu diretamente para essas conquistas, né? A luta na Constituição de 88, a própria... depois, a Lei de Diretrizes e Bases, a construção de um Plano Nacional de Educação, o Estatuto da Criança, as diretrizes curriculares, todos esses acervos de documentos, temos aqui representantes de pessoas que, através desses conhecimentos, né, através de informações e de estudos que aqui estão sendo discutidos, puderam contribuir na elaboração desses documentos que hoje se tornam o cenário adequado para a construção de políticas públicas. É claro que eu não vou me deter em todos esses, mas eu não posso deixar de apresentar a vocês a nossa grande conquista, que é a Constituição de 88, né, que coloca pela primeira vez a criança. E, por trás dessa definição que explicita na Constituição de 88 a criança como um sujeito de direitos, uma criança cidadã, por trás de toda essa definição se encontram essas expectativas, estes conhecimentos que hoje nós estamos ouvindo, debatendo e vamos conversar durante os 2 dias, né? Para isso, nós tivemos também alguns avanços no sentido de como colocar em prática. Nós estamos falando de Brasil, mas nós estamos falando de um continente, né? E, evidentemente, nós sabemos as diferenças que ocorrem entre municípios, entre estados, não no sentido, às vezes, de práticas, mas de chegar à informação ou de fazer essa informação e esse conhecimento tão precioso se traduza numa prática exitosa que venha realmente a fazer diferença e contribuir para um impacto não só social, mas também educacional para as crianças. Lembrando que, há muito tempo atrás, ainda, em 1993, começava a se discutir ainda no Ministério da Educação alguns direitos que eu chamo de direitos educacionais. Na época, era toda criança, todas as creches têm o direito, né? E se falava muito em creche na época. Hoje já falamos em centros de educação infantil, em espaços de convivência na educação infantil. E, se nós olharmos rapidamente por esses direitos educacionais, que eu carinhosamente chamo, né, nós vamos perceber que tudo o que foi colocado da necessidade de colocar as crianças na primeira infância, dentro de um ambiente, dentro de um espaço que lhe permita esse desenvolvimento pleno, seguro, aconchegante, todas essas palavras se encontram já nas nossas propostas oficiais aqui no Brasil. E, muitas vezes, ainda, e por ser um documento mais antigo, muitas vezes é esquecido. E isso eu trouxe para mostrar que nós estamos caminhando, talvez em passos lentos no sentido de disseminar, talvez em passos lentos de fazer com que todos nós da educação possamos nos apropriar das contribuições das ciências, das contribuições dos debates de economistas e administradores, para que possamos fazer uma gestão dentro da primeira infância que realmente tenha um impacto positivo. Gostaria de trazer
há algumas recomendações, né, que, na verdade, nos dizem a todos nós que vamos trabalhar com programas de cuidado e educação, né, o que devemos fazer? Devemos nos preocupar com alguns aspectos. No caso, por exemplo, eu gostaria de chamar a atenção, não vou fazer a leitura de todos, mas gostaria de chamar a atenção para 2. Apoios a pais de primeira viagem e apoio a professores de primeira viagem na educação infantil. Hoje nós temos muitos professores que, pela primeira vez, estão saindo da universidade sem uma formação ainda adequada, que não se discutiu a primeira infância, muitas vezes, na universidade ou em alguns cursos, e se iniciam, nessa formação inicial, iniciam a sua carreira docente já trabalhando com crianças de 0 a 3 anos, sem uma discussão, sem um aprofundamento, sem um acompanhamento. E aí que a gente vem discutir, vem ressaltar a importância do que hoje nós chamamos de residência pedagógica, de um acompanhamento, de uma supervisão, para que esses professores, ao primeiro trabalho, não se desestimulem, ao contrário, né, se encantem com o trabalho da primeira infância e continuem trabalhando. E é claro que isso muda um pouquinho, até mesmo, o paradigma da formação continuada. Hoje, nós, professores, nós, educadores especialistas, não desejamos mais que a formação continuada desses profissionais, e por ser continuada é por muito tempo, né, não seja apenas feita de seminários e palestras ou alguns encontros que se traduzam em apenas passagem de informações. E sim um acompanhamento na sua prática, para que essa prática possa fazer diferença a essa criança. E o que podemos fazer, então, como sociedade? Já que estamos aqui com um grande número de profissionais de várias áreas do conhecimento, a ciência, a antropologia, a psicologia, a biologia, a medicina, o serviço social, a pedagogia, enfim, todas as áreas do conhecimento podem contribuir através da ampliação da conscientização junto aos gestores públicos, ampliando o acesso de qualidade nesse atendimento das crianças e, principalmente, apoiar programas de fortalecimento das lideranças locais, o que, inclusive, é um dos projetos que a Fundação Maria Cecília desenvolve aqui junto a alguns municípios. Valorizar o tempo e o espaço, implementar estratégias de envolvimento de serviços comunitários, o que inclui as famílias também, e trabalhar com os sonhos e o corpo das crianças, valorizando sempre o brincar como um elemento formador para as crianças. Bem, e tudo isso nos mostrou, nas falas anteriores, né, nós vimos o quanto o ambiente, o quanto o espaço é importante, o quanto as relações, interações que vários teóricos já nos inspiraram no século XX a repensar a nossa prática, que vai desde Vygotsky, né, e passa por Brunner, por Gardner, e nós vamos fazer uma série de teóricos que nos inspiraram. E a Rina Shore nos traz essa fala, né? Pesquisas demonstram que, já que nós estamos falando de pesquisas, né, as pesquisas demonstram que a maioria dos ambientes que as crianças estão expostas no início da infância são de qualidade baixa ou inadequada. Podemos melhorar a qualidade criando ambientes nos quais as crianças possam prosperar e aprender. Isso, de uma certa forma, responde à nossa preocupação de criar o ambiente. O ambiente não apenas o ambiente físico, como o Dr. Jacques, inclusive, já nos colocou, mas o ambiente pessoal, interrelacional, o ambiente do afeto, do apego, do carinho, da estimulação e da continuidade dessa curiosidade. Portanto, se o ambiente é tão importante, se o espaço é tão importante, e se a criança tem 100 mundos para descobrir, inventar, sonhar e se expressar, nós não podemos oferecer a essas crianças um espaço zero. E esse tem sido o nosso grande desafio. E o nosso aqui, eu estou colocando de todos nós que trabalhamos com a educação, da reorganização dos espaços e dos ambientes. Então, deixo com vocês algumas recomendações para que haja realmente, de fato, essa intersetorialidade, essa integração das ciências, para que os nossos professores possam, a partir daí, criar um cenário propício, oportuno, né, para o desenvolvimento não só das crianças e suas famílias, e dele próprio. Primeiro,
é preciso qualificar melhor os nossos profissionais, né? Os profissionais, para que eles olhem para as crianças, para os espaços e para a família. Isso significa criar um novo paradigma de trabalho e de olhar das crianças. Garantir a implementação de práticas educacionais. É preciso que se fortaleçam essas práticas para não ocorrer o que nós todos tememos, quem trabalha com primeira infância, tememos o academicismo, né? Cada vez mais trazendo para mais perto a questão dos exercícios, de caderno, de papel e tudo mais, trabalhando essas linguagens tão necessárias para a criança se desenvolver. É preciso que, enquanto sociedade, nós também nos organizemos para acompanhar o orçamento público, porque nós sabemos que tudo isso, que é um sonho e sonho possível, né? Ele se faz e ele precisa de dinheiro, ele precisa ter um orçamento público reservado para a primeira infância. E como nós sabemos que a primeira infância é de responsabilidade no município, é preciso de um trabalho mais sistemático. Realizar avaliações de qualidades, oferecer uma variedade de materiais, isso implica na compra de materiais ou da organização local de materiais regionais e de simples para a criança possa brincar, não necessariamente comprar material industrializado, e garantir essa oferta de brinquedo. Melhorar também a transição da primeira infância, da educação infantil para o ciclo inicial da educação fundamental, mesmo porque hoje as nossas crianças de 6 anos já começam no ensino fundamental e, por vezes, em muitos lugares, estão sentadas nas cadeirinhas umas atrás das outras, e essa ruptura do brincar ele é muito forte e pode causar inclusive, um estresse. Talvez não um estresse, talvez um estresse tolerável se a professora tiver a sensibilidade de trabalhar essa transição, ou, às vezes, não. Estimular o desenvolvimento e construir planos municipais, né? Nós precisamos muito. Organizar espaços, e aqui espaços eu falo de ambientes, environments, enriquecedores para a criança viver, brincar, conviver, aprender. Participar de programa de formação, sempre. Por mais que a gente, eu já sei, eu já ouvi, eu preciso, enquanto profissional, estar aberta a muitas das contribuições que as ciências, e todas as ciências, podem nos dar a fim de melhorar a nossa prática. E, a partir daí, pesquisar e disseminar muitas abordagens exitosas que existem, que eu sei que tem, e que, às vezes, fica escondidinha e não é compartilhada. As pesquisas no cuidar, no educar. E, para isso, nós vamos olhar para os espaços, para as rotinas, para o brincar, e vamos deixar. Eu gostaria, o meu tempo já está finalizando, mas eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Primeiro, que nós podemos, todos nós, contribuir para as políticas públicas. Por quê? Política pública é mais do que fazer a política. Educação infantil, primeira infância, é de interesse público. Nós acabamos de ver, por todas as justificativas, que é interesse público, portanto, é política pública. Então, todos nós somos responsáveis, todos nós podemos contribuir de alguma forma. E podemos, portanto, fazer em nossas cidades algumas ações concretas para prover, para assegurar, para apoiar, para definir, fortalecer, estabelecer e garantir. A minha proposta, na verdade, já que a educação é uma questão de interesse público, e a minha proposta é que se invista diretamente naquele que atua com a criança, porque, muitas vezes, esses conhecimentos não chegam até os professores, até os educadores, com acompanhamento, com supervisão, para que eles possam transformar numa linguagem acessível aos pais, aos familiares, à comunidade, e que sirva de um debate amplo para que essa prática, uma nova prática, seja construída a fim de atender a todas essas necessidades. Bem, gostaria, então, de encerrar a minha fala, que eu espero ter contribuído para provocar ainda algumas perguntas, sem antes agradecer ao convite da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre educação, e deixar como uma última mensagem uma fala de Judith Falk, que diz o seguinte: para a criança, não se trata de preparar para o futuro,
mas de se esgotar as suas possibilidades atuais. Obrigada. Passo agora a palavra à professora Sandra Grisi. Só para retomar, de uma forma bastante simplificada, o professor Schoenkoff trouxe quais são as principais necessidades para que a gente consiga promover um desenvolvimento infantil, que eu vou chamar aqui, não sei se o termo é muito adequado, mas, dado o viés da minha formação, eu vou chamar um desenvolvimento saudável, mas não só falando no sentido biológico, mas no sentido amplo da palavra saudável, incluindo aí a formação de um cidadão feliz e integrado à sua sociedade. Enfim, o professor Schoenkoff trouxe uma série de conhecimentos científicos muito relacionados a como se dá o processo do desenvolvimento cerebral e como as experiências e a interação com o meio ambiente produzem alterações no futuro dessa criança. Enfim, deixa eu ver se... Então, vamos tentar rever esses conceitos que foram tão bem colocados aqui dentro da nossa realidade. Então, a primeira questão que eu coloco para todos é: as colocações mostram a necessidade de um acompanhamento longitudinal desde a concepção até, digamos, pelo menos o 6º ano de vida. Então, a primeira colocação que eu coloco aqui para a nossa audiência é: quem alcança longitudinalmente esta criança? Como pensar políticas e ações que comecem da saúde da mulher, na sua vida, pelo menos reprodutiva, da concepção, cuide do pré-natal, esteja presente durante os 3 primeiros anos de vida e depois a acompanhe durante a sua fase escolar, que normalmente aqui por volta dos 4 anos, boa parte das nossas crianças estão na escola. Relembrando que nas creches, somente 18% das crianças estão nas creches. 82% das nossas crianças estão em suas casas ou nas suas comunidades, sendo cuidadas por alguns cuidadores, enfim. E durante o pré-natal. Enfim, eu volto a insistir. Quem alcança a criança da concepção até o final do 2º ano de vida é a área da saúde. Essa sim alcança. E daí para frente, a área da saúde ainda tem uma certa atuação, mas aí a principal atuação vem do setor da educação. Então, quando pensamos aqui nas nossas condições como fazer um programa de acompanhamento longitudinal, me vem a primeira colocação, e que é um grande desafio para nós: como construir um projeto entre saúde e educação. E mais, dentro da saúde, como construir o projeto que começa no pré-natal e se estende durante toda a puericultura. Então, esta é um grande desafio para nós. Talvez nós tenhamos boas condições para isso. O setor saúde, no Brasil, quem faz o acompanhamento longitudinal é a atenção primária. Para quem não está aqui muito acostumado às nossas nomenclaturas, a atenção primária é a atenção feita nos ambulatórios, nos consultórios, nos centros de saúde, enfim, aquele que está próximo da população e que faz todo o seu acompanhamento. Este, sim, é responsável pela promoção da saúde e pela prevenção de doenças. Os hospitais, normalmente, quando se pensa em atenção à saúde, logo nós pensamos em hospitais. Os hospitais são responsáveis para dar a resposta às questões de doença.
Então, estando doente, você procura um hospital. Mas quem faz o acompanhamento longitudinal é a atenção primária, a atenção básica. Na atenção básica no Brasil, nós temos definido como política de saúde o Programa de Saúde da Família. E o Programa de Saúde da Família é formado por médico, por enfermeiros, por técnicos de enfermagem e por agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários são pessoas da própria comunidade, que fazem uma ligação entre o setor saúde e a família. Essa é uma grande oportunidade que talvez nós tenhamos que pensar em uma proposta efetiva entre educação e saúde, utilizando este sistema que alcança a família e que alcança a comunidade, muitas vezes, os pequenos grupos de crianças que estão sendo cuidados por uma pessoa. Isto, o agente comunitário de saúde, ou, enfim, o cadastro das equipes de saúde da família, tem este mapeamento. Basta que nós possamos desenvolver projetos integrados da saúde com a educação. Vejo aqui como um desafio pensarmos nas equipes de saúde da família como um eventual processo de interação. O Brasil tem uma cobertura de 50% das equipes de saúde da família, quer dizer, cerca de 100 milhões de brasileiros estão sob a cobertura das equipes de saúde da família, e o Estado de São Paulo tem próximo a 40% de cobertura, 36% de cobertura em equipes de saúde da família. Já é um bom começo e um bom desafio pensarmos nisso. E depois disso, claro, a integração, a saúde também entrando na educação, através de uma integração com as creches e com os centros de desenvolvimento infantil. Enfim, me parece que nós temos aqui como uma proposta é tentarmos estabelecer programas longitudinais que iniciem desde a concepção até o final do 6º ano, integrando o setor saúde e setor educação e aproveitando uma política de saúde que é adotada aqui no Brasil. E como toda a audiência sabe, o meu papel aqui é o papel da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É claro que o nosso papel, a nossa maior probabilidade de contribuir nesse debate é através do ensino e da pesquisa. Do ensino formando recursos humanos estejam voltados e preparados para o desenvolvimento da primeira infância. E isto, sim, deve ser levado a um debate interno dentro da universidade, dentro das nossas unidades que estão ligadas à formação de recursos humanos para a saúde. Mas, além disso, também podemos ter uma contribuição no setor pesquisa, como eu falei no início, na apresentação na mesa de abertura. E, nesse sentido, uma possível contribuição que a Faculdade de Medicina pode vir a oferecer é uma plataforma de ensino e de pesquisa em atenção primária, que é da responsabilidade da Faculdade de Medicina, mas onde também atuam todas as outras unidades da área de saúde da Universidade de São Paulo. A Faculdade de Medicina tem o projeto Região Oeste, que é um projeto onde nós somos responsáveis pela gestão dos serviços de saúde da região oeste de São Paulo. Ao final do ano de 2012, nesta região, nós teremos um total de 51 equipes de saúde da família e seremos responsáveis por uma população de 430 mil habitantes. Nesta região, nós temos cerca de 38 mil crianças na idade entre 0 a 6.
esta é a área onde nós, dentro dessas unidades básicas de saúde, ensinamos a atenção primária aos nossos alunos. É nessa plataforma de ensino que nós formamos os nossos especialistas em atenção primária, onde desenvolvemos também todas as nossas pesquisas com base populacional e, certamente, poderá ser um palco para possíveis pesquisas de intervenção, para estudarmos impacto e as relações custo-efetividade de eventuais intervenções que possam permear a saúde e a educação. Bom, eram essas as contribuições que eu podia dar a esse tema, e muito obrigada pela oportunidade, e parabéns ao professor Chancoff pela sua excelente apresentação, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o pensamento e a formulação, se não de políticas, pelo menos de ações e de projetos em algumas áreas. Obrigada. Convido agora o professor Naécio Menezes Filho. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu queria começar também agradecendo à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal pelo convite para estar aqui. E nessa parceria, o INSPER e o Centro de Políticas Públicas faz o papel de fazer análise mais econômica de políticas públicas. Então, a ideia do economista é ter uma visão geral de políticas públicas baseadas na evidência científica, analisar seus custos e seus benefícios para a sociedade, e assim fazer o cálculo do custo-benefício, ou seja, dado a quantidade de recursos disponíveis para serem gastos com desenvolvimento infantil, quais são as políticas que têm maior retorno para a sociedade utilizando esses recursos, tá? Então, envolve o desenho de políticas públicas eficazes e eficientes, abordando os diversos aspectos relacionados ao impacto do desenvolvimento infantil. Porque, como nós vimos aqui, um desenvolvimento infantil tem impacto sobre saúde, sobre aprendizagem, sobre salários futuros, sobre produtividade das empresas e até o crescimento econômico do país. Então, o desafio é como levar em conta todos esses benefícios e compará-los com os custos para poder formular políticas públicas adequadas. Nesses comentários da apresentação do professor Chancoff, eu vou focar em pré-escola, tá? Que é uma das políticas públicas na área educacional, para a qual nós já temos alguns dados e evidências disponíveis. Isso pode servir como exemplo do que pode ser feito em outras áreas, através da parceria que está sendo montada com a Faculdade de Medicina, com Harvard e com a Fundação. Então, se a gente olhar a razão da importância do desenvolvimento infantil, a razão mais geral, ela tem a ver com a desigualdade de renda no Brasil. Então, todos nós sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, ou seja, uma parcela pequena da população se apropria de grande parte dos recursos gerados na economia, enquanto uma parcela grande da população se apropria de uma parcela pequena dos recursos. Se a gente comparar a desigualdade de renda, ou seja, a razão entre a renda apropriada pelos 10% mais ricos e os 10% mais pobres de vários países, nós podemos ver que o Brasil, que é o quarto ali, está entre os países com maior desigualdade, ou seja, a razão entre a renda média dos 10% mais ricos e mais pobres no Brasil é de 40 vezes. Tá? O Brasil não é o país mais desigual do mundo, inclusive a desigualdade tem se reduzido nos últimos anos, mas, comparado com outros países, tais como Chile, México, Uruguai, os Estados Unidos, e depois países que têm uma tradição de maior igualdade, como Finlândia, Suécia, essa razão chega apenas a 6, 7 vezes nesses países. Tá? Se a gente comparar com 40 no Brasil, a gente vê que é uma discrepância muito grande. Tá? Então, isso sempre nos incomodou, sempre me incomodou particularmente, de tentar entender como essa desigualdade foi sendo gerada, como nós chegamos a esse ponto. Tá? E, através de pesquisas, a gente foi entendendo que a educação tem um papel muito importante. Então, se nós compararmos os salários das pessoas de diversos grupos educacionais,
nós podemos ver, por exemplo, que uma pessoa que tem 0 anos de estudo, um analfabeto, ganha cerca de R$ 350 a R$ 400 por mês. Isso vai aumentando com o grau educacional atingido. Aos 4 anos de estudo, depois 8 e 11 anos de estudo, agora a diferença é pequena, em média de R$ 1.000 por mês. Aqueles que conseguem chegar numa faculdade, atingem um nível superior e a concluem, ganham, em média, no Brasil como um todo, faculdades públicas e privadas, cerca de R$ 3.000 por mês. E aqueles que chegam à pós-graduação, ou seja, fazem algum tipo de mestrado, doutorado ou MBA, ganham, em média, cerca de R$ 5.000 por mês. Tá? Esses diferenciais de salário associados à educação estão entre os maiores de todos os países do mundo. Ou seja, o prêmio pela educação é muito alto no Brasil. Tá? Em poucos países você vê diferenciais dessa magnitude. Ora, quando tradicionalmente somente os filhos de uma elite conseguiam chegar ao ensino superior para auferir esses grandes salários, não é surpreendente o grau de desigualdade que a gente observa na sociedade. Tá? Então, um dos nossos grandes desafios é fazer com que a população mais pobre, de famílias mais pobres no Brasil, consiga atingir esses altos níveis educacionais, para conseguir receber uma remuneração maior, o que vai tirá-la da pobreza no longo prazo, sem depender exclusivamente de programas de transferências de renda, e diminuir a desigualdade de renda que a gente observa. Tá? Vale a pena ressaltar que isso também terá impacto sobre criminalidade, sobre violência, que é um fator que diminui o bem-estar da nossa sociedade, especialmente nas grandes cidades. Todo mundo que mora em São Paulo sabe a dificuldade, o medo que é de andar nos carros com vidros fechados, etc. Tá? Então, como a gente pode fazer isso? Ora, a primeira coisa é tentar melhorar a qualidade da educação no setor público. Se a gente olhar os dados do PISA, que é um teste internacional de proficiência em matemática, ciências e leitura, realizado aos 15 anos de idade em vários países do mundo, nós podemos ver que a parcela de alunos abaixo do nível 1, o nível 1 é o nível mais básico de aprendizado. Abaixo do 1 são aqueles que não atingem nem o básico. Tá? Originalmente não existia, ele foi criado para acomodar países que tinham uma alta parcela de estudantes nessa faixa. A gente vai ver que, no Brasil, nós temos quase 40% dos nossos alunos, aos 15 anos de idade, estão no nível abaixo do básico. Tá? Se a gente for comparar com Xangai, China, que foi o primeiro colocado, os alunos de Xangai superaram todos os países da OCDE, Europa e Estados Unidos, que participaram do programa. Ali, a porcentagem de alunos abaixo do básico é ínfima, assim como na Finlândia, Coreia e Singapura. Os Estados Unidos está na média da OCDE. Nos Estados Unidos estão sendo desenhadas políticas educacionais a todo momento para tentar reverter essa situação. Chile e México, que são os nossos parceiros, estão um nível de 22, 23. Agora, Brasil está num nível muito elevado. Tá? Então, se a gente pensar que 40% das crianças não aprendem basicamente nada aos 15 anos de idade, como supor que elas vão progredir na educação, atingir níveis de educação mais altos e ganhar salários mais altos? Tá? Muito difícil isso acontecer. Aí você vem no papel da pré-escola. Então, nós começamos analisando o papel da pré-escola. O objetivo depois é voltar-se para a creche, programa Saúde da Família. Mas, com relação à pré-escola, nós podemos ver, esse é o efeito de ter frequentado a pré-escola sobre a conclusão dos ciclos escolares. Tá? Controlando por todos os demais fatores, ou seja, por educação dos pais, renda dos pais, número de computadores em casa e assim por diante, ter feito a pré-escola aumenta em 4% a probabilidade de concluir o primeiro nível do ensino fundamental, 18% o segundo nível, 24% o ensino médio e 5% o ensino superior. Ou seja, ter frequentado algum tipo de pré-escola aumenta a probabilidade educacional, que é o que a gente precisa. De forma que aqueles com pré-escola têm 7,5 anos de estudo, em comparação com 6 anos de estudo daqueles que não frequentaram a pré-escola. Ou seja, ela te dá o ganho de 1 ano e meio de estudo, que é muito importante, dados os diferenciais de salário que a gente observa no Brasil.
Embaixo a gente pode ver como frequentar a pré-escola aumenta a produtividade dos indivíduos, pois eles conseguem ganhar um salário muito maior do que aqueles que não frequentaram a pré-escola. Tá? Esse é o efeito da pré-escola sobre a produtividade dos indivíduos, que os permite conseguir um emprego melhor e ganhar maiores salários. Uma evidência interessante, que é um puzzle, é o seguinte: apesar desses efeitos positivos sobre os anos de estudo e sobre os salários, o efeito da pré-escola sobre a proficiência é maior para os filhos de mães mais escolarizadas e aqueles que estudam em escolas particulares. Tá? Ou seja, a pré-escola, no momento, não está tendo o efeito equalizador que se espera na nossa sociedade. O efeito sobre a proficiência, sobre as notas dos alunos de matemática, por exemplo, a gente pode ver que mães de ensino fundamental, na escola particular e pública, é muito pouco. No ensino médio, o efeito começa a aumentar para mães com ensino médio, mas é muito maior nas escolas particulares. E para as mães com ensino superior, nas escolas particulares, o efeito é o maior de todos. Tá? Ou seja, o que nós gostaríamos, talvez, é que a pré-escola tivesse uma qualidade suficiente, ou que o ensino fundamental para o qual esses alunos vão, quando saem da pré-escola e chegam no ensino fundamental, tivesse uma qualidade suficiente para que a complementação dos dois possibilitasse, mesmo para os filhos de mães com ensino fundamental ou com ensino médio, um alto impacto sobre a proficiência. Tá? Atualmente, talvez pelo tipo de qualidade da pré-escola que é frequentado pelas mães mais escolarizadas ou menos escolarizadas, ou pela qualidade do ensino que essas crianças recebem quando saem da pré-escola e chegam na escola, o efeito é muito maior para mães mais educadas e para as crianças que estudam em escolas particulares. Ou seja, não estamos conseguindo vencer o problema da desigualdade na escala suficiente. Além disso, um outro ponto importante é sobre políticas educacionais. Então, no Brasil, nós acordamos para a importância da educação. Políticas educacionais estão sendo desenhadas a todo momento em todas as redes municipais e estaduais do Brasil. Aumentar salários dos professores, reduzir tamanho de classe, computadores para todos os alunos, aumento da jornada escolar, que foi proposta pelo ministro da Educação nas últimas semanas. Vejam como é importante a pré-escola. Se você comparar o efeito da jornada escolar sobre a proficiência dos alunos que fizeram pré-escola, do lado direito, com os que não fizeram pré-escola, a gente vê que o efeito é muito maior para aqueles que fizeram pré-escola, controlando por outras características. Ou seja, é uma imagem que nos lembra a importância de cuidar da primeira infância, do desenvolvimento infantil, para que políticas educacionais do ensino básico tenham um efeito maior. De que adianta aumentar a jornada escolar, aumentar os dias de aula, se as crianças que estão na escola não conseguem aprender? Tiveram problemas de desenvolvimento infantil que foram acumulados, como mostrado pelo professor Chankov, que chegaram no estágio que tem muita dificuldade de concentração e de aprendizado. Tá? Então, isso mostra a importância de você considerar a interação de políticas educacionais com base num ótimo desenvolvimento infantil. É isso que vai conseguir aumentar a proficiência escolar, o aprendizado dos alunos, fazer com que eles cheguem mais longe, ganhem um salário maior e reduzam a desigualdade de renda. Tá? Então, assim eu termino minha apresentação, enfatizando o papel da pré-escola, tanto como redutor da desigualdade, como aumentando a eficácia de políticas educacionais, como o aumento da jornada, por exemplo. Porém, temos um problema que o efeito da pré-escola parece ser muito maior para alunos que já estão em escolas particulares e que têm mães mais educadas. Então, precisamos de mais estudos para entender a qualidade da creche e a qualidade da pré-escola. Que tipo de pré-escola e de creche queremos para que as nossas desigualdades sejam reduzidas. E assim a gente pensa no desenho de políticas públicas na área de educação e saúde. E o critério fundamental nessa primeira infância é informação para os pais. Tá? Obrigado pela oportunidade.